A parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um rende 100, outro 60 e outro 30. A parábola do joio, verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos colhê-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e o fermento, verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, semeou no seu campo, o qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescido, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo estas coisas disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes:
deles. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim deste mundo. Enviará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro, da pérola e a rede. Verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 18, verso 23 a 35. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, deixou-o ir, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Tem paciência comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que se passava, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus capítulo 20, verso 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta da hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Saindo outra vez, por volta da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Comparecendo os da hora 1/10,
recebeu cada um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto como a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 21, verso 33 a 44. A parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se do país. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, prendendo os seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E prendendo-o, lançaram-lo fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Mateus capítulo 22, verso 1 a 14. A parábola das bodas. Jesus, respondendo, falou-lhes outra vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, prendendo os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 45 a 51. A parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarde virá, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á severamente, dando-lhe a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. A parábola das 10 virgens.
Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes levaram azeite nas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o noivo, vacilaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saí ao seu encontro." Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós." E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. A parábola do bom samaritano. Respondeu Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de o despirem e espancarem, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descendo por aquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuida deste homem, e se alguma coisa despenderes a mais, eu te pagarei quando voltar." Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Lucas capítulo 12, verso 16 a 21. A parábola do rico insensato. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 15, verso 11 a 32. A parábola do filho pródigo. E disse: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu a propriedade. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pôr-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra, e este o enviou para os seus campos a apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu de novo.
novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 16, verso 1 a 13. A parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de desperdiçar os seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua administração, porque já não podes mais ser meu administrador. E o administrador disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for despojado da administração, me recebam em suas casas. Chamando, pois, a cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 batos de azeite. Disse-lhe, então: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque houvera agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem injusta fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não vos tornastes fiéis na alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. A parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi e levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro vale da mesma sorte os males. Agora, porém, aqui ele é consolado, e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Replicou o rico: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. A parábola da viúva e o juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele
Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me perturba, vou julgá-la, para que não venha ela a molestar-me com as suas constantes vindas. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano, verso 9 a 14, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Deus te abençoe.